Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que vocês possam ter um sábado deleitoso e prazeroso ao lado de Cristo. Vamos estudar a lição? E hoje, 7 de janeiro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 2, que ela tem como título As Alianças de Deus Conosco. Movidos por escolhas, todos os dias nós precisamos tomar decisões, sejam decisões pequenas ou grandes, e isto definem os resultados finais. Deus deixou o seu povo, e leis e estatutos que, se fielmente cumpridas, fariam do povo de Israel uma nação próspera, e muito feliz. E hoje não é diferente, porque nós somos o Israel espiritual. E por outro lado, a desobediência resulta em grande caos e ruína. Desde a primeira queda dos nossos primeiros pais, os resultados do pecado revelaram o seu salário, que é a morte, que fala ali em Romanos capítulo 6, versículos 23. O sofrimento, a dor, a tristeza e a morte envolveram o mundo, que havia sido criado como a mais perfeita harmonia. E da primeira folha ao cair no solo, desde o primeiro homicídio, tudo passou a revelar terrivelmente a face da morte. Ainda que a natureza fale do seu Criador, ela também nos lembra que o pecado tornou-se o tempo de vida nesta terra muito limitado. Os filhos de Israel receberam das mãos de Deus uma terra de delícias, mas diferente daquela terra em que Adão e Eva receberam e que precisaram tomar uma atitude de obediência a fim de que eles pudessem desfrutar daquele momento, daquele lugar prometido. E desde o início do mundo, Deus vem estabelecendo preceitos, para serem obedecidos pelo homem. Esses preceitos constituem em uma instituição que passamos a chamar de aliança com Deus, e destina-se a balizar o comportamento humano, visando estabelecer as condições para que o homem possa salvar somente pela graça de Deus. E por isso que o verso para memorizar da lição dessa semana, eles nos mostra o padrão da história da salvação e seus passos, que nos diz. Olha o que diz o verso para memorizar. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje ordeno, o Senhor Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos, que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículos de 1 a 2. O que nós vemos aqui é que Moisés, que relatou isto em seu livro de Deuteronômio, após ele descrever que a nação de Israel deveria, quando entrasse na terra, fazer. E aqui ele tratou de uma nova renovação da aliança com Deus, porque o povo de Israel já havia quebrado aquela aliança. E ele relacionou as bênçãos e as maldições que poderiam acontecer se o povo novamente quebrasse aquela aliança. E pediu que naquele momento o povo de Israel reafirmasse o compromisso com Deus com esta aliança. Mas o que nos deixa assim surpreso, é que Deus ainda
acreditava naquele povo pecador, que nunca cumpria nada, e Deus sempre renovava a sua aliança ou pactos, né, com aquele povo. E as alianças eram compromissos assim bilaterais, ou seja, que ambas as partes, tanto Deus quanto o povo, deveriam ter a obrigação de obedecer aquele pacto, né? E em cumprir, em desempenhar a responsabilidade de que cabia a cada um naquela aliança. A aliança bilateral, ela era assim, ó: se você fizer isto, a outra pessoa faria aquilo, né? Ou seja, um pacto que os dois deveriam de se responsabilizar e cumprir. Mas Deus, conhecedor do seu povo, ele também já fez aliança unilateral. Embora fosse incomum, mas ele já havia feito. Ou seja, o que quer dizer assim, mais ou menos? Farei isto, que você cumpra o compromisso, ou não faça algo, ou não. E que Deus faria aliança, né? E um bom exemplo é o que diz nas Sagradas Escrituras. Diz o seguinte, ó: Deus faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vira as chuvas sobre justos e injustos, que está lá em Mateus 5,45. Ou seja, só havia ali um cumprimento de Deus, que ele estava dando coisas tanto para pessoas ruins como boas, né? Então aqui está um exemplo de uma aliança unilateral. E não importa, né, o que nós façamos ou deixamos de fazer, nós podemos contar sempre para ter o sol e a chuva. Mas nós temos um Deus de alianças, que ele fica muito feliz quando nós cumprimos a nossa parte. Através da Bíblia, nós temos assim história de relacionamentos, né, com o homem e Deus, e ele já havia feito 7 alianças. E para conhecer o plano de Deus, nós precisamos conhecer as suas alianças. E nesta semana nós conheceremos assim, estudaremos detalhadamente algumas alianças bilaterais e bastante assim, interessantes e significantes que Deus fez com seus filhos. E nós vamos entender como as pessoas recebem de Deus o dom maravilhoso que é a salvação, que foi feita, né, através do seu único Filho Jesus, que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 13, que também aparece em Mateus capítulo 10, versículo 22, João capítulo 6, versículo 29, e 2 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 11. Onde aqui também nós vamos estudar como Paulo compreendia o que era a natureza bilateral na aliança. Verificaremos que Deus prometeu grandiosas bênçãos ao povo de Israel. E como o povo fazia para receber isto? Está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo de 1 a 14, e que Moisés, né, que conduzia o povo, ele estava ávido para que os israelitas entendessem e cumprissem essa aliança. E nós vamos estudar detalhadamente, diariamente, durante esta semana. Vamos ver também que em Provérbios capítulo 3, versículos de 1 a 10, que existem, né, maravilhosas promessas, e o que significa primícias de toda a sua renda. O que Deus queria com isto? Vamos ver isto. Onde Deus pede para que nós possamos gerenciar todas as nossas posses, administrar melhor os nossos bens. Aprenderemos que existe um laço estreito, né, espiritual entre a prática, né, do dízimo
e o nosso relacionamento com Deus, que aparece ali em Malaquias, no capítulo 3, versículos 7 a 11. E ali está mais uma promessa bilateral de Deus para a devolução do dízimo que pertence a Ele, que é do Senhor. Observaremos também na semana as propostas de Jesus e o que as pessoas deveriam fazer para receberem essas promessas. Lembrando que quem acompanhava Jesus, né, por todos os lados, por onde que Jesus fosse no seu trabalho missionário, eram pessoas assim, famintas, né, por alimentos, tanto os alimentos físicos quanto os espirituais, que está lá em Mateus 6, versículos 21 a 33, e nós estudaremos sobre este caso. Aprenderemos como ter a paz que Deus promete para todos nós, que está lá em Isaías capítulo 26, versículo 3. E vamos ver também o que Jesus faz quando nós confessamos a Ele os nossos pecados, que está lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. E qual é a promessa dele relacionada com isso? Coisa interessante que nós vamos aprender. Lembrando, né, para todos nós, que o plano de salvação é uma aliança de Deus, onde Ele faz propostas para todos os seres humanos, mas também Ele dá liberdade para que as pessoas o aceitem ou não, que chama-se livre-arbítrio, que Ele faz isso por amor. E daí, você quer saber, né, sobre das propostas bilaterais que Deus tem para nos salvar. E vamos ver que propostas são essas que Deus tem para nós. Estudaremos essa semana. E que cada um de vocês não perca essa lição dessa semana, que ela será maravilhosa. Diariamente vamos ver assuntos interessantes. E Deus quer fazer isto, né, porque Ele ama todas as pessoas, Ele quer que todos se salvem. Mas como Ele é um Deus poderosíssimo, misericórdia e amoroso, Ele vai respeitar a decisão de cada um. E por isso que Deus, Ele tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que as pessoas conheçam essas alianças que Ele quer fazer conosco. Porque nós temos um Deus de amor, e Ele dá esse presente, né, para todos nós, que chama-se salvação. E quando você aceita Jesus como Salvador, Ele te dá sabedoria, te dá entendimento, para você conhecer em detalhes o que são essas alianças, o que está escrito nas Escrituras. Porque a sua mente se abre e você começa a ter sabedoria. E além do mais, quando você aceita a Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, Deus quer levar você, meu amigo, você, minha amiga, para as mansões celestiais, num lugar de paz, onde haja mais dor, não haja mais morte, mais aflições. E ainda, você terá esse prazer enorme de você participar da grande bodas do Cordeiro, as bodas de Jesus no céu, meu amigo. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, meu amigo. Com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.